Olá, meus amores. Hoje eu nem precisava falar de música com vocês. O tema do nosso episódio desta semana é um velho conhecido de quem me acompanha assiduamente todo santo sábado, passando em frente a uma certa parede, vestido com o manto dos Beatles. Ó! Sim, senhoras e senhores, a nossa música de hoje é o Corta-Jaca. Mas, uma curiosidade, vocês sabiam que o verdadeiro nome desta canção não é Corta-Jaca? Que papo é esse, Willis? Juro! Esse adorável tango brasileiro que vocês acabaram de ouvir foi composto por Chiquinha Gonzaga em 1895 e publicado neste mesmo ano com o título de Gaúcho. Esse é o verdadeiro nome da música. Dá para acreditar? Mas daí o que acontece? Na partitura, logo abaixo do título, vinha em letrinhas menores o seguinte subtítulo: A Dança do Corta-Jaca. Quando a canção se popularizou e as partituras começaram a vender enlouquecidamente, o povo passou a chamar a música pelo seu subtítulo e não pelo seu título. Então virou corta-jaco, 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 corta-jaca, até que, na segunda edição das partituras, o título passou a ser Corta-Jaca e não mais Gaúcho. Isso é o que eu chamo de virada no jogo, hein? Mas vocês imaginam por que, neste caso, o subtítulo fez mais sucesso do que o próprio título da música? Não, pois eu vou explicar por quê. Uma informação que eu já trouxe aqui algumas vezes, mas nunca cheguei a entrar em detalhes, foi o fato de que Chiquinha Gonzaga compunha com bastante frequência para peças teatrais. Para vocês terem noção, essa era uma característica tão marcante na carreira da compositora que chegou a lhe render o apelido de Offenbach de saias, em referência ao compositor franco-alemão Jacques Offenbach, que se tornou conhecido pelo mesmo motivo. Nós ainda trataremos sobre ele lá no Vamos Falar de Música Exterior, mas isso é coisa para outro episódio. Hoje, basta entendermos que a marca registrada de Chiquinha Gonzaga em suas composições teatrais era encerrar a última cena com um número de machixe, ou melhor, de tango brasileiro, que deveria ser dançado pelos atores numa espécie de grande finale, que logo costumava se tornar o maior destaque musical do espetáculo. Em 1895, na opereta Zizinha Machixe, o gaúcho, fez o papel desse grande finale, o que explica o tamanho sucesso que alcançou. Mas acontece, gente, que tinha uma peculiaridade na dança desse machixe em específico que chamou muito a atenção de todos. Um certo movimento com os pés que lembrava, não sei como, mas dizem que lembrava o movimento de uma faca cortando uma jaca. Fala a verdade,
Quanta criatividade, não? Ninguém descobre quem é o gênio, não é? Que inventa essas histórias. E foi assim que o nome Corta-Jaca passou de dança a subtítulo e de subtítulo a título de uma das canções mais famosas do repertório de Chiquinha Gonzaga. No início do século XX, tornou-se ainda mais famosa quando recebeu letra de Machado Careca. Vocês sabem quem foi Machado Careca? Ele era o autor da opereta Zizinha Maxixe. Por essa vocês me esperavam, hein? Eu sei que não. Então agora segurem-se em suas cadeiras, porque vocês vão ficar de cabelo em pé. Em 1914, o Corta-Jaca protagonizou um escândalo político na Primeira República do Brasil. Sim, o acontecimento ficou conhecido como a Noite do Corta-Jaca. Mas, na verdade, era para ter sido a noite de despedida do então presidente, o Marechal Hermes da Fonseca, que terminava seu mandato. Porém, a então primeira-dama, senhora Nair de Tefé, considerada uma das mulheres mais avançadas de sua época, teve a brilhante ideia de tocar no violão o Corta-Jaca. E foi esse o escândalo. Daí vocês vão me perguntar, mas Emílio, que raio de escândalo é esse? Ela só tocou a música. Eu sei, gente, mas vocês têm que entender que naquela época a sociedade era muito conservadora. Então, tocar uma música popular brasileira numa cerimônia oficial no Palácio do Catete era, sim, motivo de muita polêmica. Porque todos esperavam que ela fosse tocar algum compositor renomado da Europa, ou pelo menos um brasileiro que compusesse aos modelos europeus. Por isso, tanto rebuliço. Para vocês terem ideia de como foi a coisa, ouçam esse trecho do discurso do senador Rui Barbosa no dia seguinte. Mas que será o Corta-Jaca? Respondo. É a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens. Irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o Corta-Jaca é executado com todas as honras de música de Wagner. E não se quer que a consciência deste país se revolte, que as nossas faces se enrubesçam e que a mocidade se ria. Olha só quanto conservadorismo. É ou não é? Mas nesse caso, eu concordo com uma fala da Chiquinha Gonzaga, da minissérie, numa cena cujo link eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo. Quando vocês assistirem, vocês vão ouvir que ela diz assim: eu acho que o nosso Rui Barbosa está precisando dançar o Corta-Jaca. A primeira gravação em disco do Corta-Jaca aconteceu em 1906, na sua versão cantada pela dupla Os Geraldos, na gravadora Casa Edson. Também pela Casa Edson, aconteceu a primeira gravação instrumental, 2 anos depois, em 1908, interpretada pela Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. O próprio grupo Chiquinha Gonzaga também gravou Corta-Jaca em 1912, na sua versão instrumental, desta vez em disco Columbia. Todos esses links de todas essas gravações vocês podem encontrar aí na descrição do vídeo, como eu vou deixar para vocês. Então, aproveitem.
Vocês já sabem que se tratam de gravações muito antigas, de mais de um século, e que, portanto, a qualidade sonora encontra-se comprometida. Nesse sentido, como sempre, deixarei versões mais atuais, como é o caso desta que vocês escutam toda a abertura do programa, na interpretação de Abel Ferreira em 1976. Essa é a versão instrumental. Na versão cantada, eu vou deixar para vocês um ao vivo pela cantora Lísia Condé, de 2014. Muito charmosa ela, vocês vão ver. É isso, gente. Ficamos por aqui. Um abraço no coração de vocês. Um beijo na alma, tudo de bom. Lembranças do Emílio.